O roteiro é o espetáculo audiovisual apresentado em material escrito. É uma espécie de crisálida que depois se transforma em borboleta e voa. Roteirizar é reescrever. O roteirista escreve a história original, adaptada ou ficcional. Sua história contada ganha vida durante a produção e só termina na edição. Exige desenvolvimento de argumentos, personagens, diálogos, situações, criatividade e técnica. O que você precisa fazer na escrita de um roteiro é primeiro definir uma ideia. Utilize palavras-chave para construir ou identificar a ideia central. Após selecionar a ideia central, comece a escrever o seu logline. E o que é logline? Logline é um resumo de uma ou duas linhas do seu filme, de sua campanha. É a partir do logline que você irá construir uma sinopse e depois o roteiro. O logline precisa ter o protagonista, o objetivo e o inimigo, os antagonistas, o desafio que o personagem tem, a dificuldade. Logline também é chamado de storyline. É a história resumida em uma frase. O logline não deve ultrapassar 2 linhas. Não utilize um nome de personagem. Ele não tem informação para a construção da história. Em vez disso, diga algo sobre o personagem, sua profissão ou algo que define seu papel naquele universo. Utilize adjetivos para demonstrar um perfil ou uma reação humana a fatores externos. Vejamos um exemplo de logline: o chefão da máfia. O relutante filho de um chefão da máfia precisa assumir o controle do império clandestino do seu pai para proteger sua família. Para criar uma sinopse, responda algumas perguntas que o ajudará a estruturá-la. Quem é o personagem central da história? O que ele busca ou o que quer alcançar? Quem é ou o que dificulta a sua busca ou jornada? O que acaba acontecendo? Na estrutura, você deve trabalhar com a situação, o conflito, a esperança e clima da história. Então, para você construir uma sinopse, você precisa destes 4 elementos. A situação é toda a história, né? Toda a história começa em algum lugar, com um personagem que fará parte do enredo, em algum tipo de circunstância inicial. O conflito. A história apresenta algum tipo de dificuldade, que tanto pode tornar insustentável aquela situação, quanto fazer mudanças inevitáveis. Em geral, começa com as palavras mas, ou entretanto, ou até que. A esperança apresenta uma possível separação da crise ou oportunidade remota, faz seu público querer ler sua história. Sim, a situação acima parece condenada pelo problema. Ainda assim, há esperança por causa dessa nova reviravolta. Se escritas de modo conciso, criam juntas o drama que impulsiona a história. E o clima? O clima tem um tom ou espírito da história. Os leitores, os espectadores querem saber em que estado emocional ficarão enquanto eles são conduzidos pela narrativa. Defina o tom para transformar curiosos em leitores, em seguidores, em compradores. Observe um exemplo. A magia do sucesso. A empresária de comércio Ana, de 31 anos, tem uma vida estabilizada. Sua empresa, 2 melhores amigas e sócias
seu próprio automóvel, um apartamento em uma cobertura, uma casa de praia e um romance com o charmoso empresário Gil. Ela e suas amigas escondem um grande segredo. Possuem a habilidade de hipnotizar e persuadir qualquer pessoa e usam esse dom a seu favor no âmbito pessoal e profissional. Gil acaba descobrindo a fonte dessa magia. As amigas de Ana precisam impedir que Gil use a magia a seu favor, pois ele é o principal concorrente de sua empresa, e elas acreditam que ele se aproximou de Ana com mais intenção. Cheio de suspense, intrigas, ações e questões sociais, a magia do sucesso promove a discussão sobre questões sociais, a ética e os limites da persuasão no mercado capitalista. Como vocês puderam perceber neste exemplo, eu apresento a situação, o conflito, a esperança e o tom ou espírito da história. Essa mesma estrutura é usada para criar qualquer tipo de vídeo. Depois de criar a sinopse, é o momento de criar o release. O release é o material criado para divulgar o produto, para divulgar a história. O que é preciso ter no release? Para construir um release, primeiro você tem que ganhar a atenção. Esse é o papel do título. Escreva um título que chame a atenção. Segundo, mostre uma necessidade. Todos os produtos existem de uma ou outra maneira para solucionar um problema ou satisfazer uma necessidade. Em muitos casos, a necessidade não estará óbvia na mente do consumidor. Assim, o segundo passo consiste em apresentar essa necessidade. Considere as motivações que podem levar uma pessoa a comprar um produto ou serviço. Posicione o seu produto para satisfazer a necessidade. Uma vez apresentada ao leitor uma necessidade, apresente-lhe seu produto e dê-lhe as respostas às suas questões. Evidencie que o seu produto faz o que prometeu. Agora, precisa apresentar as devidas evidências que o seu produto consegue realmente satisfazer as necessidades de um potencial cliente. Evidencie a superioridade do seu produto, apresente os benefícios da sua lista, refira testemunhos, compare os seus produtos com os da concorrência, apresente estudos ou testes que evidenciem a prioridade do seu produto. Apresente os dados de sua empresa que gerem confiança, ano de fundação, taxa de crescimento, faturação, número de funcionários. E, por fim, peça por uma ação. Comunique ao leitor a ação que deve tomar no caso de produtos digitais. Um botão para a página de compras é uma opção. Marcar uma reunião ou visita de um técnico comercial. Pedir uma demonstração do produto presencial em slide ou vídeo. Pedir um catálogo ou outro elemento não disponível online. Entre outros. Solicitar o produto para conhecê-lo, livros, CDs, DVDs. Há várias formas. Compre aqui, deixe o link para checagem. Essa estrutura pode ser usada para a criação de um vídeo promocional. Finalmente chegamos ao roteiro. Para fazer o roteiro, primeiro você tem que definir qual é o objetivo do roteiro. Se ele é uma ficção, um documentário ou um vídeo promocional de algum produto. Cada um apresenta uma estrutura. A estrutura do roteiro do cinema serve para ficção e documentário. É mais complexa. A estrutura do roteiro audiovisual são para vídeos promocionais. A estrutura é mais simples. É esse que a gente vai fazer. No roteiro audiovisual, você precisa
teu logo. Comece o vídeo com uma imagem do logo da empresa. Depois explique de forma objetiva, em uma linha ou duas, sobre o que o seu vídeo trata. Segundo, quem é você ou empresa? O que você faz? Sua experiência, realizações. Terceiro, descreva o problema. Apresente os principais problemas que podem atrair o espectador para querer o seu produto, o seu serviço. Pense nos problemas que te atrairiam a consumir esse produto ou esse serviço. Apresente as soluções. Apresente seu produto, serviço como solução. Descreva como você pode solucionar os problemas. Fale dos benefícios. Descreva os benefícios que o seu produto, que seu serviço oferece, mais detalhadamente, ou outros benefícios que agreguem valor à solução do problema. Faça uma chamada para ação. Convide o espectador para uma ação final, uma compra, uma visita, um saiba mais, marque uma visita, assista, assine, inscreva-se. E por fim, termine o vídeo com o retorno do logo e formas de contatos. Observe o modelo deixado aqui e faça um bom trabalho.